Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta sexta-feira, dia 17 de agosto. Esse destaque aqui já era conhecido, a gente já vinha falando dessa ação no decorrer da semana, a BRML3. Ela veio dando uma congestionada aqui, gerou até um pivô de alta no pregão de hoje. A retração em relação ao movimento anterior foi pequena. O motivo da nossa recomendação de compra não é pelo rompimento necessariamente, assim, pelo candle que rompeu, eu estou comprando porque é um candle de força, porque o volume está acima da média. Não, nada disso. O candle não é de força, o volume não é acima da média. Estamos comprando pelo cenário do papel. O cenário do papel é um ativo que está em tendência de alta de médio prazo, longo prazo, pelo menos está tudo alinhado para cima, curto prazo também tendência de alta. Essa ação rompeu bem a resistência aqui. Na semana do dia 30/7, nós não recomendamos compra nesse rompimento desse candle aqui devido a já ter um movimento de alta. Ela deu uma patinada, voltou para baixo e essa semana volta a fechar acima dos 24,75, inclusive fechando acima da máxima dessa semana que deu indício de reversão desse rompimento, de um falso rompimento. Então a nossa entrada fica em 25,40, o nosso stop para essa posição e seria um centavo aqui abaixo desse fundo, mas como vai bater um número aí exato, R$24, a gente bota ali R$23,99 o stop dessa operação. O risco dessa operação é de 5,6%, então o risco dessa posição é de 5,6%, é o tamanho do stop, e o objetivo ficando com projetando esse risco, fica na faixa dos R$26,81. É uma operação de curto prazo. E a recomendação do capital a ser colocado, a parcela do seu capital a ser colocado nessa operação seria de 18% do seu capital disponível aí, total, tanto posicionado ou que esteja disponível na conta da corretora para as operações. É uma operação que, se ela der errado, o que acontece com o ativo? Ela anula a tendência de alta de curto prazo. Então, por isso, o nosso stop aqui é basicamente a gente tentando navegar na ação ainda a favor da maré, a favor da tendência. A partir do momento que essa maré ela é revertida ou é quebrada essa tendência, a gente sai dessa operação. Dia 3, abri aqui outra ação, dia 3. Dia 3 é outra ação que fechou no semanal bem, está com a tendência de alta, só que a tendência de alta um pouco mais prolongada, mais esticada do que da BRML3. Esse rompimento não gera compra pelo gráfico semanal, é um movimento só de alta. O candle também não é um importante candle de alta para fazer essa compra desse rompimento. Aí a ação gera um grande movimento, corrige pouco, está aqui dando uma patinada ali abaixo de 61,92, como já não tem uma configuração tão que não seja assim parecida com a da BRML3, uma das opções seria fazer uma operação de curtíssimo prazo. Na primeira operação, uma operação um pouco maior, que é comprar ali a superação de 61,92 e botar o stop aqui abaixo dessa mínima. Que mínima é essa? Botando o preço aqui do lado, R$ 58,20. Então seria abaixo dessa mínima. Só que é uma operação parecida com a da BRML3, só que eu prefiro a da BRML3 para fazer esse tipo de operação. Essa aqui teria que ficar, no meu ponto de vista, mais tempo aqui congestionada. Então a outra forma seria operar pelo próprio gráfico de 60 minutos, fazer uma operação de curtíssimo prazo. Ela deu uma boa congestionada aqui depois desse movimento de alta. Uma das possibilidades, entrar ali na superação de 61,49, 61,50 e colocar um stop aqui abaixo de 60,71 e 60,70, projetando esse risco aqui para cima para fazer uma operação de curtíssimo prazo, sabendo que ela vai ter que superar a máxima histórica dela em 61,92 para atingir o objetivo. A outra ação no mesmo formato, OHLB3. OHLB3 no mesmo formato, rompeu, tem uma tendência de alta também de médio prazo e longo prazo, só que também é uma operação que está apertada em termos de médias. Aqui é a ação bem afastada das duas médias, isso representa aí uma chance maior. Deixa eu só ajustar aqui certinho as minhas médias. Representa uma chance maior de ter um movimento lateral ou uma correção um pouco maior num prazo maior.
Então ela corrompeu bem pelo gráfico diário, nós falamos desse rompimento no dia 14/8, está dando uma congestionada, respeitando a máxima em R$19, ela teria que ficar aqui mais tempo parada no gráfico diário para fazer uma compra e colocar o stop aí abaixo dessa congestão, que seria o ideal. A outra forma é simplesmente fazer isso já através do movimento do G60, o ideal pelo gráfico diário que ela fique mais tempo parada. O que eu falei pelo G60, superação de R$19, stop em 18,41. 19,01 para 18,41, pega esses 60 centavos aí e projeta para cima dos 19,01 para ter o objetivo da posição. Então, um formato aí parecido de MDIA3 e OHLB3. Falando de outros papéis, Light 3. Light 3 no pregão de hoje fechou com baixa de 0,86%. Ontem ela fez um bom rompimento de topos anteriores. Não voltou para baixo desses, pelo menos dos 26,37, fechou acima dos 26,37, então é algo positivo. Abriria a possibilidade também de fazer uma compra pelo G60, não vejo ainda pelo gráfico diário para botar o stop lá embaixo da mínima do candle aqui desse rompimento. Daria para fazer essa operação se superar os 26,70, 26,71, isso na próxima semana, 26,71 com stop em 26,22. E aí teria que projetar esse risco. Se a gente coloca aqui qual o risco dessa operação de curtíssimo prazo, 26,22 o stop, um centavo aqui abaixo. Risco de 1,8%, objetivo em 27,20 para essa operação na Light 3. BTOW3. Falando da BTOW3, BTOW3 fechou o pregão bem com alta de 5,99%, voltou a trabalhar acima das duas médias, a primeira sinalização de alta dela com essas médias alinhadas para cima, não conseguiu romper uma barreira aqui de R$ 7,09, a máxima de hoje foi R$ 7,09, então ela está aí em cima dessa resistência, é uma formação de alta que ela fez ao voltar para cima da média. Só que se eu compro a superação da máxima desse candle, que seria mais um candle gerando uma nova máxima em relação aos candles anteriores, e inclusive superaria esse candle aqui, se eu coloco uma compra em 7,10 nesse ativo, e o stop abaixo da mínima no possível fundo que ela venha formar, 6,21, eu estou arriscando nessa posição 12,5% em um ativo que teve uma correção aí prolongada, né, uma correção um pouco maior, que seria um movimento mais para correção mesmo, uma entrada de correção, mas com cenário gráfico de maior periodicidade ainda ruim, pelo gráfico semanal principalmente. Tendência de baixa de médio prazo. Ela conseguiu se manter com esse fechamento acima da média móvel de 13 e acima dos R$ 7,00, que ela vem já a terceira semana que ela se segura acima desses R$ 7,00, formando aí um suporte até importante nessa região. Então teria que arriscar 12,5%, entrar com um risco de 12,5%, projetando esse risco de 12,5% para cima, objetivo em 7,99, 2 centavos acima da máxima desse topo, que é outro ponto aí que não é tão favorável. Então seria uma operação que eu ficaria de fora, mesmo após esse sinal de alta e bom, o volume cresceu nos últimos dias e ela conseguiu se recuperar. É um sinal bom tecnicamente na superação do 7,09, mas devido a essa relação risco-retorno e o cenário gráfico geral do papel, eu não faria essa entrada de curto prazo nela. E a outra BRPR3. BRPR3 é uma ação que está bem congestionada pelo gráfico semanal, muito congestionada pelo gráfico semanal. Nessa região de congestão ela formou um sinal de alta bom aqui pelo diário. Movimento de alta, ela vinha com movimento de alta, gerou um fundo. O que aconteceu? Perdeu a mínima do fundo anterior. Já não gera operação só baseado nessas médias devido à perda da mínima do fundo anterior. Mas isso aqui, vamos dizer assim, é o de menos dentro de uma congestão, que pode acontecer de tudo nessa congestão. Se você olhar para o gráfico diário, é uma bagunça o que vem acontecendo com o gráfico dessa ação. Perde fundo, supera topo. Então toda hora está tendo aí quebra de tendência porque está indefinido. Então as formações, as sinalizações de alta dentro dessa região tendem a ter uma importância menor. De qualquer forma, fazendo uma operação nesse papel, para quem vai operar de forma um pouco mais agressiva, se comprar em 23,55 a partir de segunda-feira e colocar o stop aqui abaixo de 22,65, 22,64, você vai ter um risco em torno de 3,9% nessa operação e o objetivo vai ficar em 24,46, acima da zona mais importante de resistência que ela tem, que é nessa faixa lá, já começa nos 24,15 a 24,30 no semanal.
então é outra operação que eu ficaria de fora mesmo após um sinal de alta aí considerável na ação. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovera.com. Um grande abraço, um excelente final de semana e até a próxima.